Eu sou a Isabela Matti, eu sou empreendedora, mãe, influenciadora digital e uma pessoa sempre conectada nas transformações do mundo. E aqui eu viajo pelo Brasil em busca de iniciativas e pessoas que estão fazendo hoje, mas pensando lá na frente, no amanhã. O que é o dinheiro? Na antiguidade, as pessoas trocavam produtos. Depois vieram as moedas de prata e de ouro. E aí depois vieram as notas, transações bancárias, cartões, celulares, Pix, compras por aplicativos. E mesmo diante de tantas novidades, a função do dinheiro continua a mesma. O dinheiro é um instrumento de troca, a unidade de medida e a reserva de valor. E isso não tem como mudar. Nesse episódio, eu vou mostrar algumas iniciativas de empreendedores que se dedicam ao estudo e criação de novas e inteligentes soluções em torno da maneira de transacionar valor. Essas iniciativas ajudam o pequeno empreendedor a ter melhores resultados e uma relação mais eficaz com o dinheiro. E para começar essa jornada, eu contei com a ajuda do Weniston Abreu. Ele é consultor do Sebrae e ele me ajudou me apresentando iniciativas que estão trazendo novidades no campo financeiro. O mundo hoje evolui bastante. A sociedade evolui, o comportamento do consumidor muda, as novas tecnologias influenciam tudo isso. O empreendedor ele precisa estar atento a isso. Como que novas tecnologias vão influenciar o seu negócio, vão impactar o comportamento do consumidor e vão mudar a sua forma de fazer negócio. Um exemplo disso é o Pix. Se tornou muito mais fácil para um empreendedor, para um microempreendedor, para uma pequena empresa, transacionar, comprar e vender, pagando de forma digital, de forma rápida, de forma eficiente, por meio do Pix. Então o empreendedor ele precisa estar atento a isso. Como é que vai ser isso no futuro? Como que vai ser a evolução dessas tecnologias? Como que isso vai impactar o meu negócio? O Weniston, além de me ajudar a entender essas conexões, também me contou que tem várias pessoas empreendendo ao redor do Brasil nesse setor. Inclusive, ele me passou o contato de um empreendedor aqui em São Carlos que está debruçado em novas soluções em torno do dinheiro. O empreendimento do Carlos Schmidl é a Predify. Eu achei muito curioso porque ele criou uma plataforma de inteligência artificial que ajuda as empresas a conseguirem precificar os seus produtos e serviços de forma a acompanharem as mudanças do mercado. E eu tô indo para lá agora para descobrir mais detalhes dessa história. Olá, tudo bem? Oi! Olá, tudo bem? Carlos, eu tô muito curiosa para saber mais sobre a Predify. Eu queria começar te perguntando como que surgiu essa ideia? Assim, na tua vida, como que surgiu a ideia de criar a empresa? Desde criança, sempre sonhei em ter uma empresa de software. E quando eu mudei para São Carlos, aos 14 anos, cursei, durante a graduação, fiz matemática aqui na UFSCar e decidi abandonar a graduação para empreender. Quebrei por 4 vezes e nessas experiências eu percebi que precificação era uma dor gigantesca do mercado. E foi quando eu decidi criar a Predify no finalzinho de 2017 e aí eu lancei no mercado no início de 2018. Carlos, eu queria ver na prática mesmo como que funciona a Predify. E eu também queria que você me explicasse qual é, assim, o diferencial da inteligência artificial da Predify. Bom, de forma simplificada, a gente trabalha com 2 tipos de precificação. Uma delas a gente chama de precificação saudável, que nada mais é do que analisar todos os custos internos da empresa, seja de um RP, de um sistema de gestão ou de uma planilha de Excel, e sugerir qual é o melhor preço a partir de comparativos com o mercado. Então a gente faz uma análise de índice de competitividade, e sugere qual é o melhor preço a ser praticado a partir dessas informações internas, o preço saudável. E também a gente tem a precificação por inteligência artificial. A IA vai analisar tanto esses dados internos da empresa quanto dados de mercado, preço de concorrente, variáveis macroeconômicas, renda média familiar, para sugerir o preço competitivo. Esse preço competitivo a gente fala que ele é baseado em 3 pilares. Tem que ser saudável para a empresa, tem que ser competitivo no mercado e justo para o cliente. O objetivo não é aumentar preço indiscriminadamente. E o nosso grande diferencial da IA é que a nossa inteligência artificial ela é explicável, Então, ela é treinada para dizer quais variáveis são mais importantes
no modelo e ela vai sugerir um preço e justifica por que tá sugerindo aquele preço. Carlos, eu fiquei sabendo que você está cursando um mestrado na UFSCar. Eu fiquei curiosíssima para saber mais sobre, principalmente porque eu sei que esse é um setor que você tem que estar constantemente aprendendo, pesquisando, e eu queria que você me contasse um pouco mais. Sim, é bem legal. Estou desenvolvendo um estudo sobre precificação ética, mas vamos tomar um café para a gente falar um pouquinho mais? Vamos, você pode ir indo? Eu te encontro já já? Tá bom. Gente, eu vou aproveitar esse momento para resgatar uma conversa que eu tive com um especialista em fintechs, que é o Bruno Diniz. Ele, inclusive, foi considerado algumas vezes a pessoa mais influente da América Latina no assunto. Bela, as fintechs trouxeram mais competição. Antes a gente tinha opções mais restritas em relação a com quem a gente pode desenvolver a nossa vida financeira e também alternativas mais limitadas desses mesmos provedores. Agora a gente tem muito mais campo e muitas mais possibilidades de fazer coisas diferentes com as nossas finanças e ter um controle maior sobre a forma como a gente transaciona ou com quem a gente escolhe se relacionar dentro do mercado financeiro. Nesse período que eu venho trabalhando na Predify, eu percebi que alguns algoritmos, né, tendem a se tornar discriminatórios. E quando a gente fala de preço, isso pode ser prejudicial, né? Pensando que o algoritmo sempre aprende com dados da empresa e ele busca maximizar o resultado, aumentar preços indiscriminadamente pode diminuir o poder de compra de uma parcela da população. E como que isso ajuda as pequenas empresas, por exemplo? Acho que principalmente saber exatamente qual é o preço que ela pode praticar para gerar resultado para ela sem perder clientes, né? Aumentando a quantidade, porque a gente olha para o financeiro, né, de pequenas empresas, normalmente ele é um pouco mais bagunçado. Então o empreendedor olha e fala, precisa aumentar preço. E nem sempre esse é o melhor caminho. Às vezes reduzir custos, otimizar resultados, você tem uma precificação mais inteligente, não precisa aumentar preço e não perde cliente. O dinheiro está realmente em transformação. E toda essa experiência de precificação, inteligência artificial me deixou ainda mais curiosa. É por isso que eu marquei um papo para conhecer mais de perto o trabalho do Pablo de Mello na CloudWalk, que é uma empresa de tecnologia que está gerando muita contribuição para o dia a dia de pequenos empreendedores. A sede da CloudWalk fica lá em Pinheiros, em São Paulo, e é para onde eu estou indo agora. Oi, Wenningston. Eu fui lá na Predify, eu amei o trabalho do Carlos, eu adorei o software que ele criou de precificação e eu tô chegando agora aqui na CloudWalk. Eu vou falar com o Pablo, mas antes de falar com ele, eu queria tirar uma dúvida com você. Como que é a orientação do Sebrae com relação ao empréstimo e utilização de ferramenta financeira? A forma mais saudável de lidar com o dinheiro no início de um empreendimento é você planejar e utilizar isso de forma consciente, sabendo exatamente qual a aplicação que você vai destinar àquele recurso, seja o seu recurso próprio ou seja um recurso de terceiros, por exemplo, se você for buscar isso junto a alguns investidores. Oi, Bela. Oi, tudo bem? Tudo bem? Prazer. Bem-vinda ao CloudWalk. Obrigada. Hoje a empresa é uma empresa de trabalho remoto, então 100% dos nossos funcionários eles trabalham remotamente em mais de 15 países e todo mundo desenvolvendo o produto para o Brasil. Pablo, pra gente começar, eu queria que você me explicasse bem na prática, assim, o que é a CloudWalk? A CloudWalk é uma fintech. A empresa foi fundada em 2014 lá no Vale do Silício. Somos acelerados lá, ficamos um tempo, depois voltamos para o Brasil. E aqui no Brasil fizemos tecnologia para diferentes empresas. Sempre tecnologia de pagamento ligada ao setor financeiro, movimentando dinheiro. Ou capturando, ou integrando tecnologia para que terceiros fizessem isso. E em 2019, nós lançamos um produto muito legal chamado Infinity Pay. Decidimos parar o negócio B2B, mudar o foco e ir direto ao estabelecimento comercial lá na rua, lá na ponta. Você já falou da Infinity Pay, mas eu queria que você me falasse sobre as tecnologias da CloudWalk e os diferenciais da empresa de outras empresas do setor, por exemplo. A Infinity Pay ela é uma solução para o cliente financeira. Eu falo muito que é uma solução de prosperidade, porque o cliente hoje que usa a Infinity Pay tem a melhor taxa do mercado, ele economiza dinheiro e resolve um problema de fluxo de caixa, porque com a Infinity Pay ele recebe o dinheiro no dia seguinte. Normalmente, esse cliente ele tem uma taxa básica e ele tem que ligar e antecipar o recebível dele.
Na Infinity Pay, tudo é feito de forma automática. No dia seguinte, ele já recebe o dinheiro dele, resolvendo o problema de fluxo de caixa, com o melhor preço possível existente na indústria brasileira de pagamentos, desde o lançamento da Infinity Pay. Esse é a nossa conquista, né? É o nosso histórico de entrega. E sendo mais próximo, porque sobra mais dinheiro no bolso, ele contrata mais, ele investe no negócio dele, ele compra mais produto, ele expande o negócio, ele consegue ser competitivo, porque imagina que ele é um pequeno médio empreendedor brasileiro, competindo com grandes redes, né? Grandes redes têm condições de negociação de taxa e financeiras muito interessantes. E o pequeno não consegue, o pequeno ele fica ali na luta diária e tentando conseguir, de alguma forma, ser competitivo. Quando ele consegue uma solução financeira com uma condição comercial tão boa quanto o grandão, ele começa a competir com o grandão e ele se empodera, né? E como você enxerga, Pablo, o futuro do dinheiro? Desmaterialização, experiências imersivas, e não é mais o dinheiro, mas a experiência da compra, imersiva, virtualizada, com alguns elementos de realidade aumentada. Então, eu vou numa loja, eu não vou mais experimentar o produto, eu vou simular o produto. O dinheiro, ele não é mais o foco. O foco vai ser a experiência daquilo que você está fazendo. Gente, essa experiência com o Pablo e com o Carlos foi, assim, muito esclarecedora, porque a gente pôde observar que a tecnologia aliada ao setor financeiro ajuda os empreendedores tanto no dia a dia quanto em precificação e em soluções mais práticas. Muito legal. E eu queria aproveitar que essa experiência foi bem recente para conversar de novo com o Bruno Diniz, porque eu mandei um dossiê completo deles dois para ele. Eu quero ver o que ele tem a dizer sobre isso. A Predify e a CloudWalk são exemplos claros dessa revolução que eu estou contando para você. A gente tem ali possibilidades, tanto no sentido de empresas, né, poderem desenvolver, precificar melhor os seus produtos e soluções. Então, um trabalho que ela poderia ter muito mais manual, você pode ter um parceiro para poder te ajudar nessa jornada. E no caso da CloudWalk também. Então, você tem mais uma alternativa para fazer suas cobranças de cartão de crédito e para prover soluções que vão facilitar aí a parte de recursos da sua empresa. Então, mostra muito do como a gente está tendo hoje mais alternativas de coisas que podem ser feitas muito melhor por uma startup, né, por uma tecnologia, do que se a gente tentar desenvolver e fazer algumas coisas manualmente, como é o caso da precificação da Predify, por exemplo. Bom, eu aprendi muito sobre o dinheiro e sobre o futuro do dinheiro. E que a tecnologia ajuda não só na velocidade das transações, mas também na segurança e eficácia na utilização de recursos financeiros. O mercado de fintechs, ele é muito dinâmico. Então eu sugiro que você fique atento às novidades, mudanças e novas tecnologias que possam surgir. Porque o futuro, ele acontece agora. O futuro é hoje.